O Lula tá tomando remédio para dor, provavelmente, que segundo os médicos aí, depois dessa cirurgia se sente muita dor, principalmente nas 2 primeiras semanas. A pessoa que está com dor, eu vou te falar o que acontece quando você está sentindo dor. A sua produção hormonal muda, você começa a produzir hormônios do estresse, você começa a produzir enzimas diferentes das que você produz quando você está numa situação normal. Você começa a se estressar muito mais rápido, muito mais facilmente, e até a sua tomada de decisões tem um pouquinho de diferença. No caso, obviamente, o Lula já, uma pessoa experiente, não vai ter muita diferença. Mas a paciência é menor. Esse que é o negócio. Então, eles querem aproveitar enquanto o Lula tá aí no pós-cirúrgico para tentar de tudo. Eles sabem que eles têm aí 10 dias, o Lula se recupera muito mais rápido do que uma pessoa normal. Não sei que tem o Lula, que ele é muito bom. Mas eles têm aí 10 dias, 2 semanas para tentar impor o máximo possível, enquanto sabem que o Lula não está 100% ali, sem dor, etc. Aí o que acontece? Nisso tudo, o governo Lula faz o anúncio mais importante do governo. Qual anúncio, Thiago? O IBAMA acaba de dar para a Petrobras a licença ambiental para que comecem a perfurar na margem equatorial. Pois bem, a imprensa não queria que isso acontecesse porque a imprensa brasileira é vendida aos norte-americanos. Eles queriam que esse petróleo fosse todo entregue para os Estados Unidos num governo futuro de direita ou de extrema-direita. Mas não deu certo. Pressionaram muito, muito mesmo. Tem muitas... Eu vou explicar uma coisa que muita gente não tem o conhecimento. Tem muitas ONGs americanas. Quando eu digo ONG, eu não estou falando, nossa, parece a extrema-direita falando contra ONGs. Não, tá cheio de ONG que faz um trabalho excelente. Brasileiras e estrangeiras. Mas tem algumas ONGs americanas que são braços da CIA, que é a Central de Inteligência Americana, que é a central de golpes deles, que deu golpe no Brasil em 64, deu golpe no Brasil em 2016, deu golpe na Bolívia em 2019, deu golpe em tudo que é país que você puder imaginar, fora a influência que eles fazem em eleições, sempre a favor de governos de direita, e quando precisa, como estão fazendo na Argentina neste exato momento, eles se aliam à extrema-direita. Porque para derrubar a esquerda tudo vale, porque a extrema-direita pelo menos pode não fazer aí tudo que eles querem, mas eles destroem um país, e um país destruído é mais fácil para eles pegarem tudo depois. Então, eles estão assim, essa é a central dos Estados Unidos. E algumas dessas ONGs tentam interferir em decisões do governo e de ministérios. Aí teve um arranca-rabo enorme no Ministério da Marina Silva, porque tinha uma acusação muito forte de gente do PT é contra esse tipo de coisa, porque isso é um braço do imperialismo norte-americano ali interferindo em decisões para prejudicar o Brasil, como fazem em outros países do mundo. E tinha uma ala do PT muito forte, um arranca-rabo com gente do Ministério do Meio Ambiente, dizendo, olha, vocês têm gente aí que tem ligação com esses americanos aí. E é óbvio que vocês não querem que a gente explore o petróleo. É óbvio, porque vocês querem entregar para os americanos depois. Então tem uma briga muito grande, tá? Foram 9 meses de briga. Até que finalmente o IBAMA diz, olha, podem perfurar. Derrota para a imprensa, a Globo era contra. A imprensa passou a chamar essa bacia de petróleo, que pode ser maior que o pré-sal, de petróleo na foz do Amazonas. Por quê? A Globo utiliza o fato de que eles sabem que a maioria dos brasileiros ou não tem o conhecimento ou podem se confundir, que é isso que eles exploram mais ainda, quando a pessoa tem conhecimento, mas se confunde. Eles começaram a fazer matérias inúmeras nos últimos meses, dizendo que isso era muito ruim para o meio ambiente, porque é na foz do Amazonas, pode matar o rio, pode matar toda a natureza ali, tudo mais. Só que o petróleo fica 500 quilômetros. E a Globo e a imprensa começaram a fazer de propósito para que as pessoas confundissem foz com nascente. Uma coisa é você perfurar a nascente de um rio. Outra coisa, a nascente é onde nasce o rio. A foz é onde acaba o rio. Você perfurar a foz, o que quer que você faça lá não vai para o rio. Porque é o oposto. Imagina, o rio vai daqui para cá. Assim a água. Se você perfura aqui, a água não vai voltar. Não vai entrar sujeira para cá. Mas mesmo assim faziam isso. Para piorar, a Guiana Francesa, que tem fronteira com o Brasil, tem perfurações aí de petroleiras norte-americanas a menos de 100 quilômetros da foz do Rio Amazonas, no território deles. Só que no território do Brasil não estavam deixando a 500 quilômetros. Pois bem, teve muita briga, muito arranca-rabo, muito quebra-pau interno e externo, e o IBAMA falou, pode perfurar. Então, a partir de hoje, a Petrobras já pode perfurar ali, primeiro para ver quanto petróleo tem, para estimar quanto petróleo tem. A estimativa é a seguinte, pode ter entre 1 trilhão, na pior, assim, se der tudo errado, nossa, Thiago, tudo que a gente imaginava estava errado, deu ruim, não tem petróleo, o que tem nos países vizinhos ali na mesma bacia
é muito mais, e no Brasil realmente tem muito menos, 10 vezes menos, vai ter R$1 trilhão. Você fala, pô, 1 trilhão é estimativa ruim, Thiago? É. As estimativas boas de alguns meses atrás dizem o seguinte, tem entre 12 a 25 trilhões de reais ali. Obviamente o preço do petróleo estava mais alto, então hoje caiu um pouco o preço do petróleo, você fala, tá, tem entre 10 a 22 trilhões de reais, tá? Só que tem uma coisa, as estimativas dizem hoje que deve ter em torno de 5 a 15 trilhões de reais. Essa é a estimativa maior. Obviamente, Thiago, pode ser que tenha 22 trilhões, que é a estimativa máxima? Pode ser. Pode ser que tenha só 1 trilhão, ou 2, ou 3? Pode ser. Mas as estimativas novas dizem o seguinte, ó, tem entre 5 a 15 trilhões nessa bacia, comparado com o que tem nos países vizinhos que já começaram a explorar. O PIB do Suriname, que também é um país aí da América do Sul, cresceu 67% no ano passado, por conta do petróleo que eles estão explorando. E olha, o Suriname e a Guiana Francesa privatizaram tudo praticamente a preço de banana. Não como foi a venda do pré-sal no governo Temer e no governo Bolsonaro, que ali é um crime, um dos maiores crimes de toda a história da humanidade. Eu não lembro de crimes que envolvem valores tão altos como o pré-sal no governo Temer, principalmente. Crime do José Serra, tá? Viu? José Serra, lembre-se sempre que Serra já tá aí mais pra lá do que pra cá. Já o Serra falece, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, vaso ruim não quebra, né? Daqui 10 anos falece, vai ter gente de esquerda falando, o Serra era um progressista. Não, dos maiores bandidos da história. Pois bem, aí o que acontece? De acordo com as estimativas, 5 a 15 trilhões. Então a Petrobras já tem aí planos para na semana que vem fazer a primeira perfuração já. Então vamos perfurar para ver quanto tem. Porém, a sonda que perfura, ela está na bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro. Campos do Goytacazes, né? Que lá, inclusive os petroleiros lá do Norte Fluminense me deram um colete da FUP, que está no Brasil. Mas se tivesse eu usaria em vários vídeos. Lindo colete. Pois bem, tá lá a sonda que vai ser utilizada e segundo a Petrobras demora 3 semanas para que essa sonda saia de lá e vá para ali a margem equatorial, que a imprensa chamava de Foz do Amazonas, mas o ministério ali que tem a Petrobras, de Minas e Energia, falou, não, vamos começar a chamar de margem equatorial, porque ali tem várias bacias. Uma delas é a da Foz do Amazonas, que é onde se estima que tenha mais petróleo. Mas as outras também têm muito petróleo. Então, é uma quantidade enorme de bacias, você chama de margem equatorial. Por quê? Porque você pega o mapa mundi, ou o globo terrestre, tem no meio a linha do Equador. E ela fica bem ali, perto da linha do Equador. Então, é a margem equatorial. Ali tem muita grana. Tem um economista, eu citei, quem me segue aí nas outras redes sociais, ele falou em maio, logo que saiu ali a descoberta, já se descobriu antes, mas aí quando começaram a anunciar que a Petrobras queria perfurar mesmo e começou a briga, ele falou o seguinte, sem citar o petróleo, ele falou, olha, pelo que está se vendo aí no Brasil, o Brasil vai ser a Suíça da América Latina. Quando ele falou isso, eu lembro que eu fui nas redes sociais e eu falei isso, e os bolsominions ficaram fazendo piada. Quem é esse? Tá inventando, é fake news. O economista, ele é o chefe do Instituto Internacional de Finanças. Ex-economista sênior do FMI. E ex-chefe da Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos aí de investimentos do mundo. Este senhor está dizendo que o Brasil vai ser a Suíça da América Latina, tá? Então você tem lá na Europa, hoje o nível de vida dos europeus é mais baixo do que era 10 anos atrás, mais baixo do que era 20 anos atrás? Mas a Europa é um continente de primeiro mundo e você tem na Europa ali a Suíça, que é um país que tem quem já foi ou quem já viu aí em filmes, em canais de viajantes aí, já sabe que a Suíça tem um IDH, tem aí um desenvolvimento muito mais alto do que do resto da Europa. Obviamente, só comparando aí os países nórdicos, né? Noruega, Suécia, enfim. Tá, mas a Suíça tá ali no meio da Europa e tem um IDH muito mais alto. E o que se diz é o seguinte, o Brasil vai ser a Suíça da América Latina, o Brasil vai ser um país de primeiro mundo, mesmo que os outros países se desenvolvam e tudo mais, o Brasil vai ser um primeiro mundo ali, uma ilha de primeiro mundo no meio da América Latina. Peço aí sua inscrição no canal, estamos vivendo aí momentos decisivos na história do Brasil. Este dia será relembrado, estará nos livros de história, quando o Brasil finalmente pôde, aí com alguns meses de atraso, começar a explorar uma das suas, se não a sua maior riqueza. Espero sua inscrição. Falou!